Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver este programa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o programa Diálogos com Amor, que faz parte do programa Com Quem Estamos Juntos. E eu sou, como você pode ver, o reverendo Marcos Barros de Souza. E esse programa Com Quem Estamos Juntos é um diálogo, realmente. E este programa, Diálogos com Amor, é um diálogo afetivo, um diálogo de pessoas, de denominações, pensamentos religiosos diferentes e que conseguem fazer um diálogo fraterno, amoroso, com a graça de Deus, Jesus sendo nosso intermediário, né? Então, meus queridos e queridas, hoje eu tenho a alegria de ter como convidado o pastor Moab César. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Aliás, como eu estava dizendo, muita gente vê de noite, vê depois, qualquer hora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Amém, pastor. Graça e paz a todos que nos ouvem, né? É com muita alegria que eu recebi o convite, me senti honrado em poder, assim, fazer uma rodada, um diálogo, né? Conversar a respeito daquilo que nos é comum, aquilo que nos une. Isso com muito amor, né, pastor? Eu vou ficar chamando Moab, você também, claro, pode me chamar de Marcos, por favor. Tá ótimo. Me diga uma coisa, quem é você? Se apresente para nós. Bom, é muito difícil para a gente dizer quem a gente é, né? Mas eu quero falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu nasci num lar católico. Meu pai depois passa por um processo de conversão religiosa ao pentecostalismo assembleano, e até os meus 18 anos eu não sou nada, não me tenho como um sujeito que pensa o elemento da religião como algo importante na vida. Vou morar em Manaus, no Amazonas, trabalhar como representante comercial de uma empresa lá, e passo por um processo de conversão religiosa às margens do Rio Urupu, meio da floresta amazônica. Ali aceito Jesus, né? Isso em 1987. E de lá para cá eu tenho caminhado junto com as Assembleias de Deus. Eu moro na cidade de Imperatriz, Maranhão. Sou membro dessa igreja aqui já há quase 30 anos, porque quando eu saí do Amazonas eu vim para cá, né? Aqui eu participei de todas as organizações da igreja. Sou evangelista da convenção, da Comadesma, né? Que hoje tem como pastor-presidente o pastor José Alves Cavalcante. Aqui em Imperatriz o ministério é presidido pelo pastor Raul Cavalcante Batista. E na minha casa, a minha esposa e a minha filha são evangélicos. O meu menino de 9 anos, ele ainda não sabe dizer o que é, né? Mas a gente entra conosco, vai para a igreja, nos acompanha. Dentro das Assembleias de Deus, aqui em Imperatriz, eu sou membro fundador da SEMAD, que é a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus de Imperatriz. Nós devemos ter, em média, aí, uns 600 missionários no mundo por conta dessa obra. Também fui membro fundador e diretor por 5 anos do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Imperatriz. Criei o Dia do Jovem Cristão Assembleano, que hoje é comemorado no Brasil inteiro, né? É chancelado pela CAGDB. Mas a vida toda eu gosto de dizer que na igreja eu e minha família somos apenas 3 coisas, né? Nós somos voluntários, contribuintes e dizimistas para que a obra avance, né? Esse é o nosso perfil. Sou amplamente favorável ao diálogo ecumênico e também ao diálogo interreligioso. Entendo que o diálogo é necessário. Compreendo que o diálogo, quando se fala de diálogo ecumênico,
e isso eu vejo com assim, muito cuidado, com muitas reservas, a compreensão que se tem no geral do que são os diálogos, né? Quando você pensa no segmento reformado, protestante, que há muito mais literatura, há muito mais leitura, né? Essa compreensão é bem mais ampla. Tanto é que, quando se fala de diálogos ecumênicos, você tem uma adesão ampla e uma frente ampla dos protestantes, mas os pentecostais não estão presentes. O pentecostalismo nasceu do sentimento, agiu no sentir, né? E não houve muita preocupação com aquilo que a gente chama de uma formação, de uma qualificação, de uma preparação teológica. Eu sempre digo que a diferença entre pentecostais e protestantes é que os protestantes se dão satisfeitos pela revelação da Bíblia Sagrada, pela leitura, por aquilo que a literatura traz. Os pentecostais não, eles não querem entender, eles querem sentir, né? E sentindo, eles iniciaram em 1910 e hoje são quase 20% da população brasileira, são mais de 600 milhões no mundo. No entanto, nós não estudamos como os protestantes e nem estamos sentindo como sentíamos antes, né? Então, há muita dificuldade de aceitar o diálogo, de se aceitar a fala pela incompreensão do que significa. Eu sou plenamente a favor do diálogo ecumênico, mas eu entendo o diálogo como a possibilidade de pessoas dentro do cristianismo, né, que possuem divergências em aspectos teológicos, mas podem compartilhar juntos e se alegrar juntos daquilo que nos une. Que nós podemos nos unir por uma causa comum. Nós podemos nos unir com anglicanos, com presbiterianos, com católicos, por causas comuns, né? Isso respeitando a identidade e a alteridade de cada um. Eu sou também, nessa minha pequena apresentação, eu sou professor, né? Eu sou professor da Universidade Estadual da região Tocantins do Maranhão há 19 anos. Tenho doutorado em História, mestrado em Ciência da Religião pela PUC. Sou professor do programa de mestrado e doutorado em História da UEMA em São Luís do Maranhão. E tenho feito algumas publicações sobre religião. Eu sou líder de um núcleo certificado pelo CNPq-CAPES, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em História da Religião. E a minha trajetória acadêmica é a trajetória do pesquisador da religião, né? E também, em 2019, a convite do Vaticano, eu fui o único pentecostal do mundo que, ao lado de mais 5 protestantes, batistas, presbiterianos, anglicanos, né, e luteranos, estiveram presentes no Sínodo para a Amazônia em Roma, né? Essa minha presença no Sínodo, ela foi importante porque ela me ajudou a compreender o diálogo, a perspectiva da alteridade, né? Esse é Moab, né? Para a minha família, eu sou o amor da minha esposa, eu sou o papito dos meus filhos, né? Então, nós somos muitos, mas guiados sempre por um norte, que é Cristo, por uma verdade, que é o amor, e por uma certeza, que somos iguais em todas as coisas. Muito bem, pastor. Muito bem, Moab. Eu, antes de falar dessa sua ida para Roma, eu queria perguntar o seguinte: você deixou claro que é ecumênico, graças a Deus. Agora, a minha pergunta é: você sempre, assim, desde quando você se viu religioso, você sempre foi ecumênico, ou isso se deu em algum momento especialmente na sua vida? Esse despertar para o ecumenismo, para o diálogo. Dentro do pentecostalismo, é muito difícil. E mesmo das religiões oriundas da Reforma ou as batistas, que vêm no paralelo do processo, é difícil alguém, no ato de conversão, ser ecumênico. Primeiro, porque o cristianismo ele se propõe historicamente ser uma religião exclusivista. Não há salvação fora do Cristo, não é isso? Então,
Quando você vem para a religião, e eu fiz essa minha guinada para a religião lá na segunda metade da década de 1980, as compreensões eram totalmente diferentes da de hoje. Então, havia um espírito belicoso pela guerra contra aqueles que estavam, não contra aqueles, contra o pecado. A conversão religiosa significava uma mudança de vida, de comportamento, de atitude, não apenas mudar de uma igreja para outra ou ficar passeando em todas elas. E eu tinha uma plena convicção de que a salvação ela só existia lá naquela igreja que eu estava, né? E a minha igreja, ela por muitos anos propagou isso. Ela propagou que a salvação era exclusiva dos pentecostais e dos pentecostais assembleanos. Depois ela compreendeu, a partir dos anos de 1950, com a chegada dos novos pentecostais, por exemplo, com a Igreja Quadrangular, fundada por uma mulher, que é a Aimee Semple McPherson, que também outros pentecostais são dignos do reino de Deus, não apenas os das Assembleias de Deus. Depois, e ultimamente, depois nos anos 2000, houve um concílio, não é um concílio, é uma reunião dos ministérios da Assembleia de Deus e abriram mão para os nossos irmãos protestantes também, compreenderam isso. Eu estou falando institucionalmente. E a última referência legal é a Carta de Campinas, em que ela põe uma pá de cal nesse conceito de exclusivismo, né? Então, eu acho que a partir do momento em que eu conheci um pouco mais da história, que eu fui entender um pouco mais da teologia, eu cheguei a fazer teologia, eu fiz um bacharelado em teologia também, eu fiz um mestrado em teologia, naquela época que era tudo livre. Isso vai iluminando a caminhada da gente e a gente vai percebendo. Mas eu fico pensando que a melhor forma de compreender isso é quando você olha para dentro de você mesmo e não vê virtude nenhuma em você. Você olha para dentro de você mesmo e não vê valor nenhum em você. Você olha do lado e vê que o outro é igualzinho a você também. E que não há homens bons, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Olha, se Deus me amou, sendo eu ainda pecador, por que ele não ama aquele outro que professa também o seu nome, da sua forma, da sua maneira, dentro da sua caminhada, né? Eu entendo que não há um exclusivismo institucional de uma palavra autorizada. Eu acho que o Deus que nos ama e que sacrificou o seu filho, ele não é um Deus mesquinho, ele é um Deus de amor. Se não fosse assim, eu não vejo... Olha, eu lhe digo agora, pastor, se alguém... Isso era uma coisa muito comum no nosso meio, dizia assim, olha, se Jesus vier agora, você está pronto? Eu digo sim, não. Eu digo não, porque nós nunca vamos fazer nada que seja suficiente para justificar a nossa salvação. Amém. Eu digo sim, porque eu dependo exclusivamente da vontade e da misericórdia de Deus. Se a sua graça salvadora me atinge, é por essa misericórdia que eu vou chegar lá. E não por um ato de bondade, de amor, de generosidade, né? Eu acho que essas coisas elas são boas para nos fazer mais harmoniosos, mais felizes, nos fazer conviver com mais graça nessa terra, para viver um pouquinho daquilo que o céu nos projeta, mas não como virtude para a gente chegar lá. Rapaz, eu tô com o olho cheio d'água. Eu sou muito, assim, emotivo. Estou realmente emocionado de ouvir tudo isso. Acredite. Me diga agora, vamos matar um pouco a curiosidade minha e das outras pessoas que estão nos acompanhando no programa. Como foi que se deu essa sua viagem para Roma, para o Sínodo da Amazônia? Como foi que se deu o convite? Porque eu imagino que você não era amigo do Papa antes. Entendo. Veja bem. Eu tenho algumas pessoas que me conhecem do cotidiano das minhas relações aqui, em todos os âmbitos, o universitário, o familiar, o mesmo de igreja, que dizem assim, rapaz, por que tu foi escolhido? O que é que te fez ser escolhido? Por que te chamaram? Aí eu disse, eu não sei, e não perguntei por quê.
Porque se eles fossem refletir, eles poderiam dizer: ih, rapaz, foi engano, desculpa, era outra pessoa. Então, eu digo assim, eu digo isso, né? Eu digo assim, não sei. E não perguntei porque fiquei com medo dele dizer que foi engano. Então, eu fui. Mas eu considero, para aqueles que não creem, ou creem diferente, existe uma coisa chamada sorte ou fortuna, que é a convergência de vários elementos num ponto só. Se você estiver naquele ponto, a sorte bateu ali, né? Bateu ali. Mas para nós não há sorte, é o quê? Providência divina. Divina. Então, eu, na minha trajetória acadêmica, como eu sou pesquisador de religião, eu faço parte do Núcleo de Estudos Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que é a RELEP, que congrega pesquisadores de 15 países da América Latina e Caribe, né, que se debruçam sobre a pesquisa do pentecostalismo. Uhum. E nessa rede nós temos pessoas das várias denominações e temos também uma pesquisadora católica e tem um padre, né, que é o Maciel Massaneiro, que era representante do diálogo católico, dos diálogos internacionais católicos pentecostais do Vaticano. E eu moro na Amazônia. E o sínodo era para a Amazônia. Existia muito mais gente qualificada do que eu para ir, para ser convidado, para participar desse evento. Uma série de pessoas muito melhores do que eu, né? Mas esses fatores, eles convergiram no mesmo propósito. Uhum. E eu me peguei assim surpreendido de uma hora para outra quando chegou a carta, né, do cardeal Baltzeri, que é o braço direito lá do Papa Francisco, perguntando se havia disposição nossa de participar. Eu respondi que sim. Em seguida, através da igreja em Belém, do Pará, eu recebi a carta do Papa Francisco nos convidando para participar não só de um ou dois eventos, mas de todo o processo. Então, eu fiquei 28 dias hospedado em uma residência diplomática do Vaticano, né? E participando dos encontros manhã e tarde com o Papa, que ele esteve em todos eles, de segunda a sábado, e no domingo eu ia assistir a missa, né? Porque você está em Roma, você tem que ver como é que funciona lá, né? Tem que conhecer os processos. Eu, como historiador, eu tive o maior sucesso. Já estive em Roma uma vez anterior a essa, havia visitado o Museu do Vaticano, e dessa vez eu aproveitei também e ampliei a minha perspectiva histórica. Nós tivemos uma visita guiada pelos jardins do Vaticano, espetacular o jardim, né? E participamos do lançamento da ala de História da América dentro do Museu do Vaticano, e eu recebi das mãos do Papa um livro do lançamento daquela ala, né, com todo o acervo ali posto, e no final também recebi uma medalha pontifícia, né, sobre a participação do sínodo. Então, eu considero que as coisas acontecem na vida da gente e a gente não sabe por quê, né? Eu não vejo virtude também em instalar, de ter sido convidado. Mas como me convidaram, eu fui. E tive a oportunidade de ter vários colóquios pequenos com o Papa, assim, conversa de 5, 6 minutos com ele várias vezes durante o período que estive lá. Né? Que bom. Muito bem, que maravilha, pastor. Fico muito feliz assim com isso. E neste momento eu pergunto o seguinte: você teve alguma dificuldade? Porque claro que a formação foi muito anticatólica romana, né? A sua formação religiosa, a gente sabe que dentro do nosso protestantismo há brasileiro, há sempre uma formação anticatólica romana. Você teve alguma dificuldade ou já tinha, como você disse, vencido a partir das iluminações de sua outra formação posterior, já tinha vencido todas as dificuldades? Eu entendo sempre assim. Você, quando é convidado para ir em um ambiente, seja ele qual for, você tem que ser você sempre. Se você é luz, você é luz. Se você é trevas, você é trevas. Qualquer lugar. Se você entra num ambiente iluminado, você ajuda a iluminar, não é? É.
Então, eu já tinha, antes de ir ao sínodo, eu já tinha uma perspectiva mais aberta ao diálogo, muito mais aberta. Porque eu compreendia da seguinte maneira: quando uma casa pega fogo, em qualquer lugar do mundo, os vizinhos todos correm, primeiro para tirar as pessoas de dentro, para salvar as vidas, e depois para tirar os bens que puderem tirar e, em seguida, apagar o fogo que puderem apagar, não é? Ninguém pergunta antes, quem eram eles? Quem são esses? Né? São samaritanos? Ninguém pergunta. Né? São pagãos? São cristãos? São anglicanos? Fazem uma série de perguntas, Ninguém faz isso. Pode até fazer depois, mas o cuidado é com a vida, é com o ser humano. Eu compreendo isso. Eu compreendo também que, durante os anos, isso foi fruto de pesquisas e estudos, principalmente pesquisas sobre juventude, que mostrou que, nos últimos 40 anos, houve uma mudança significativa da percepção da juventude sobre o elemento religioso. E ficou 3 coisas claras: a redução significativa da transmissão religiosa pelas gerações, ou seja, o pai é católico, o filho era católico, o neto era católico, mas não é mais assim. Quando você passa da primeira geração para a segunda, para a terceira e para a quarta, e você chega na 4ª geração, você tem uma casa, quando se tem uma família maior, você tem um pai católico, tem uma mãe pentecostal, protestante, né? Tem um filho que vai para o espiritismo, tem um que frequenta um terreiro de, vamos dizer assim, uma religião afro, e tem um que se diz sem religião. E todos sentam à mesa. E o pai agradece pela alegria da comunhão entre eles, e aquela família vive junto, se lutam por causas comuns. Quando um adoece, está todo mundo junto. Quando um tem dificuldade, todo mundo ajuda. Quando tem uma briga, todo mundo briga junto contra, né? Então, isso, para mim, é a convivência do ser humano, né? Quando você conhece uma coisa mais ecumênica no mundo ou interreligiosa no mundo do que o esporte? Não há nada mais ecumênico no mundo ou mais interreligioso no mundo do que o esporte. Nada unifica mais as pessoas. Enquanto as religiões separam e matam, o esporte unifica, agrega e confraterniza. Se você pegar um time de futebol europeu ou um time de futebol brasileiro, você vai ver lá que você tem muçulmano, você tem afro, você tem católicos, você tem pentecostais, você tem a turma do Hare Krishna, tem a turma que não quer saber de nada, né? Tem todo tipo de gente. Mas eles juntos, naquele objetivo comum de fazer o time campeão, eles caminham. Eles vão em campo. Aí um faz uma menção a Allah, outro levanta para cima da glória a Deus, outro faz o sinal da cruz, outro faz a sua oração e vão para a luta, para vencer o campeonato. E quando um faz o gol, todo mundo se abraça. Quando o goleiro faz uma defesa, todo mundo chega junto. Quando eles conseguem, assim, por exemplo, romper um ataque do outro time que tira a bola naquela, e todo mundo faz aquela vibração, e ali há um encontro de unidade muito forte. Quando acaba o jogo, cada um vai para sua casa. O muçulmano vai fazer sua oração para lá, o judeu lá para Jeová, o cristão para Jesus, os outros para Olodumaré, Pachamama, e assim vai, não é? Então, eu acho que o futebol, ou o voleibol, ou os esportes coletivos, eles têm um papel muito importante nessa compreensão do que seria o ecumenismo. Porque o ecumenismo, na minha intenção, na minha compreensão, ele só vai ser bem sucedido, se ele partir para aquilo que é comum, sem ferir a unidade, sem ferir a identidade de cada um e sem querer fazer aquilo que poderia ter sido pensado alguns anos atrás, é trazer de volta aquelas ovelhas que se desgarraram do convívio. Isso não tem possibilidade. Isso eu acho que a Igreja Católica não pensa isso, as outras igrejas não pensam isso, a Igreja Batista, que pariu as Assembleias de Deus, não pensa isso, né? A gente pensa que é o diálogo que nos faz conviver, né? É o diálogo. Então, se compreendêssemos isso, talvez a gente teria menos guerra, teria menos confronto,
e estaríamos vivendo com mais tranquilidade, né? Mas não é simples, não é simples, não é só isso. É verdade, é verdade, é verdade. Meu querido, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma música, parar um pouco para a gente ouvir uma música agora, e aí daqui a pouquinho a gente retoma, tá certo? Andar que os caminhos de levar chamam por nome, e as aves que sempre deram direção já se arribaram. Os galos estão com os dias na garganta, bora andar, que o dia é longo e a caminhada só finda quando os grilos inventam a noite. Quando os grilos inventam a noite. Quando os grilos inventam a noite no seu cri-cri-lá. Simbora, povo meu, nas histórias desta terra só restou o torrão, estacas de marcar a própria ação. Nos retiraram e pra arrancar o nó nessa garganta bora andar, que a lida é longa e a semeada só vinga quando os homens reinventam a morte. Quando os homens reinventam a morte. Quando os homens inventam outra sorte boa de sonhar. Simbora, mundo, andar, que hoje água é só a que tem nos olhos. Na hora de se apartar, se uma parte fica, finca a raiz. Simbora, povo meu, de fome de pé, caminho. De olho, paisagem nova e de coração, saudade. Simbora lembrar cirandas que o mundo se faz no rodar. Simbora, ciranda. Simbora, povo meu, que fome de pé, caminho. De olho, paisagem nova e de coração, saudade. Simbora dançar cirandas que o mundo se faz no rodar. Simbora, ciranda. Simbora, ciranda, simbora, ciranda. Então, eu agora gostaria de saber uma coisa de você. Neste momento, o mundo inteiro e o Brasil vivem, o Brasil em especial, vivem um momento muito, mas muito triste e difícil de polarizações. Por exemplo, pessoas que, às vezes, que saíram de igrejas. Eu conheço uma igreja que quase fechou. Eu conheço a igreja presbiteriana que quase fechou. Em outra cidade, não aqui, em Belém, mas em outra cidade. E que quase fechou por quê? Porque houve uma divisão por pensamentos políticos. E aí saiu pessoas muito importantes da igreja, deixaram a igreja, e a igreja ficou numa situação horrorosa. Então, acho que você sabe que isso é uma realidade no Brasil. Eu lhe pergunto, o que é que você acha disso? Como é que a gente pode vencer isso? Ultrapassar esse momento tão difícil? Pois é, reverendo Marcos. Há alguns aspectos que precisam ser analisados. Não há só uma postura nisso.
A primeira questão é: as mulheres têm direito à representação política? Tem. Os negros? Tem. Os trabalhadores, no geral? Tem. Os operários? Tem. Os agropecuaristas? Tem. Os que defendem as armas? Tem. Por que nós, evangélicos, não temos também um direito? Não é? Então, do ponto de vista democrático, é legítimo, é legal e é necessário. Você imagina, por exemplo, a turma do GLS, são várias, da homoafetividade, vamos lá. Se não tivessem eles representantes nas câmaras, nas bancadas políticas, como seria a situação deles hoje? Seria muito diferente. Se os negros, que foram escravizados por 300 anos, explorados pelas igrejas protestantes e pelas igrejas católicas, não tivessem seus representantes e lutassem contra o racismo estrutural, não brigassem pelas cotas e etc., tal, seria muito mais difícil para eles, né? Os evangélicos também têm o direito de estarem lá. Eu só entendo que, às vezes, as razões de estarem lá é que não são as mais legítimas. E o modelo da atuação dos que estão lá, né? Eu lamento muito que na igreja hoje, em que um pastor presidente, o líder daquela igreja, seja uma igreja episcopal como é a nossa, as Assembleias de Deus ou outra, de uma cidade grande ou de uma convenção, onde o pastor principal ele tem um cargo político, um eletivo, a igreja não tem projeto de igreja mais, só tem projeto político. Não há nada mais importante do que conquistar um campo, que é o político, que antigamente era proibido. Eu entendo que o pastor deveria ser pastor, de fato. E ele poderia, dentro do segmento dele, ter pessoas para representar os segmentos. Mas não é só na representação do segmento, é na questão de olhar todos de uma maneira igual. Porque recentemente elegeram esse presidente que está aí, que é um desastre. Eu sou totalmente anti-Bolsonaro. Eu acho que o Brasil andou para trás em todos os sentidos. E ele vem como um bezerro de ouro, ele vem como um representante de Cristo, ele é eleito pelos protestantes, pelos pentecostais em peso, que a balança pendeu por causa dessa opção que fizeram na época, e os discursos que utilizaram para eleger ele são tão espúrios quanto os discursos que utilizaram lá em 1986, na época das eleições constituintes, para eleger a bancada evangélica. Naquela época se dizia assim, olha, nós precisamos ter nossos representantes para poder elaborar a Constituição brasileira, senão eles vão botar a Igreja Católica para ser a igreja oficial do Brasil de novo e vão nos perseguir. Ou seja, uma mentira, né? Então, não é um motivo verdadeiro isso, é falso. Olha, cuidado, porque se vocês não elegerem os representantes, nós não elegermos nossos representantes, eles vão apoiar o aborto, eles vão apoiar o casamento homossexual, o Brasil vai ser uma Cuba, eles diziam isso. O comunismo vai tomar de conta, eles diziam isso. Quando foi para eleger o atual presidente, que na minha concepção o bezerro de ouro saiu das colinas do Sinai e se estabeleceu no Planalto Central, como um falso deus, né? O que ocorre? Era a mesma coisa, olha, cuidado com os comunistas. O Brasil vai se tornar comunista, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Bom mesmo é os Estados Unidos, que tem que ser nossa referência. Olha, os Estados Unidos, do ponto de vista da moral e ética cristã, de uma forma mais ortodoxa, é aquilo que é mais repudiante. Se você for pensar tudo aquilo que a gente diz que tem que combater aqui, lá já é legal, lá já é institucionalizado, lá é uma garantia dos direitos individuais. Se faz tudo lá. Porque o sujeito é dotado de direito, em uma democracia plena, as liberdades individuais têm que ser mantidas. Aí você pergunta para mim aqui, e você apoia essas coisas? Eu apoio que as pessoas façam exatamente aquilo que elas querem fazer, desde que aquilo que elas fazem não fira o direito do outro. Porque se aquela pessoa lá, se aquela pessoa ali, que ela, vamos dizer lá, ela é homossexual, ela é do terreiro, né?
ela tem essa opção tal, ela tem o direito de fazer aquilo lá, é só porque ela tem o direito que também tem o direito de ser pentecostal, das Assembleias de Deus, do reteté, heterossexual e que faça as minhas opções assim, assim, assado. Porque não há salvação coletiva. Não é na ação que vai dar uma resposta. Cada um cuida de si. O véu foi rasgado. A nossa relação é pessoal. O Espírito fala conosco. Não há mais intermediário. O próprio Cristo, na presença do Espírito Santo, ele tem estado conosco. E aí se trouxe também um discurso nacionalista muito forte. E o nacionalismo é a maior praga. O nacionalismo só trouxe morte, guerras, trouxe destruição, trouxe perseguição. Olha, nós estamos na guerra da Ucrânia aí, é por questões nacionalistas. Eu acho que a gente tinha que abandonar esse nacionalismo e essa defesa do nacionalismo, porque produziu grandes guerras, genocídios, separou povos, construiu muros, segregou e violentou a humanidade. Nós temos que trocar esse nacionalismo, como era feito no século passado e produziu tudo isso, e agora você vê o reflexo na guerra da Ucrânia, nós temos que trocar pela defesa da humanidade, do ser humano. E ao defender o ser humano, você tem que defender também a terra, a ecologia, a casa comum, o lugar que nós estamos. É claro que os pentecostais têm dificuldade de admitir a defesa da casa comum e do meio ambiente. A teologia da prosperidade diz que ele tem que derrubar as árvores e construir cidades, não é? Mas a teoria apocalíptica diz que essa terra vai pegar fogo. Onde é que tu vai morar? Não vai sobrar nem raiz nem rama. Onde é que tu vai morar? Eu vou morar no céu. Então, enquanto os que defendem o meio ambiente defendem a preservação da terra, porque a gente nunca sabe quando vai ser o fim, e a gente pensa nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos, a maioria dos pentecostais estão esperando Jesus voltar de hoje para amanhã, que pode de fato ocorrer, mas não estão pensando no futuro prognóstico construído, né? Ora, se tudo vai se acabar, se as guerras, a fome, as misérias, as pestes são sinais da vinda de Jesus, por que eu vou fazer isso? Eu deixo o fluxo correr para que as coisas aconteçam. Não serei eu o empecilho disso. Você está entendendo? Desculpe. Então, há muitas questões que precisam ser entendidas, né? Eu conheço um autor, um alemão, Hayard Koselleck. Ele escreve um texto muito interessante sobre o futuro do passado, dizendo que o futuro do passado é diferente do futuro do presente hoje. Porque quando nós vivíamos na Idade Média, olha só o raciocínio desse alemão. Ele dizia assim, todo o futuro era apocalíptico. Jesus está vindo, Jesus está voltando, Jesus vai retornar com poder e glória, vai estabelecer o reino, vai se acabar, etc. Essa questão toda. Então, ninguém projetava nada, porque o futuro era apocalíptico. Aí veio o humanismo, o iluminismo, o positivismo, que substitui o futuro apocalíptico por um futuro prognóstico. O que é um futuro prognóstico? O ser humano olha e diz assim, daqui a 100 anos eu quero que esteja assim, assim, assado. Mas para isso eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que projetar, eu tenho que construir. Para me fazer essa nação grande, eu tenho que fortalecer seus cidadãos, eu tenho que dar educação, garantir a saúde, tenho que desenvolver tecnologia, tenho que desenvolver pesquisa para construir. Então, ele faz um prognóstico do futuro. Quando o pentecostalismo chega e se estabelece, aí já é uma leitura minha, não é mais do Koselleck. Koselleck não entra nesse detalhe, mas eu trago essa análise. Quando o pentecostalismo vem, ele tenta, de certa forma, restaurar a concepção do futuro apocalíptico. Não é? Porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, eu tenho que fazer todo esse movimento de quê? De evangelização, de proselitismo, de anunciar, de expandir o reino, de correr, porque Jesus vai voltar amanhã, e se eu não fizer a minha parte. Aí vem os neopentecostais. E os neopentecostais, eles não querem mais um futuro apocalíptico, eles querem um futuro prognóstico. Eu chego para os pastores da minha igreja e digo assim, olha, está vendo esses jovens aí de 15, 16 anos? Não tem nenhum esperando Jesus chegar agora, de uma hora para outra. Eles estão tudo preocupados no vestibular, em ter uma carreira, em ter uma profissão, mas também eles estão preocupados em expandir o amor de Cristo na vida, em viver sua realidade. Eu tenho uma filha de 15 anos que é assim, ela estuda
com muito afinco para poder construir a realidade do seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, é muito envolvido em todas as atividades da igreja, porque quer contribuir com a expansão do reino de Deus. Então, é muito complicado a gente pensar essa coisa. Aí a mesma coisa e a política. A política também é uma perspectiva de um prognóstico futuro. A política não trabalha na perspectiva apocalíptica, ela trabalha sempre no futuro. Agora, as razões por que eu, ou o senhor, ou qualquer outra pessoa entra na política é que ela pode não ser das melhores e nem pode garantir que haja mais condições de desenvolvimento da Terra, ou do ser humano, né? Eu, particularmente, quando, na minha atuação, eu como professor que sou, da minha condição, eu tento dizer para as pessoas que elas precisam construir um futuro melhor para si e para os outros. Porque a salvação, o além, o Jesus que volta, não nos cabe. Porque se teologicamente a gente for pensar, estavam dois no campo, um foi tomado e outro ficou, né? Estavam fazendo o que no campo? Cultivando, plantando, colhendo, garantindo a vida e a alimentação. Assim nós devemos fazer. Porque se isso não fosse uma realidade, nós ainda estávamos ainda às beiradas ali do Muro das Lamentações em Jerusalém. Né? Mas nós não pensamos assim. Então, é importante que o ser humano olhe à sua volta e diga assim, o que eu sou capaz de fazer para melhorar o mundo que está à minha volta? Mas melhorar no sentido assim, de produzir melhores diálogos, melhores relacionamentos, melhores formas de convivência, combater as injustiças sociais, não é? Garantir trabalho, garantir educação para as pessoas. Nós podemos fazer isso. A política é boa para isso. A política é a melhor das instituições criadas pelo ser humano até hoje para fazer o bem a todos, sem ver a quem. Por isso que um país ele não pode ter uma religião oficial, ele não pode ser católico, ele não pode ser protestante, ele não pode ser pagão, ele não pode ser nada disso. Um país ele tem que ser um lugar que acolha pessoas e garanta a elas o direito à liberdade plena de suas ações dentro dos limites da lei estabelecido, a fim de que a sua ação seja uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade e não um problema para ela. É assim que penso, caro reverendo. Rapaz, eu estou impressionado porque eu não imaginava que esse diálogo ia ser aula. Mas isso está uma aula. Não é aula, é maravilhoso. Aula no bom sentido, não é aula no sentido chato. Né? Tá maravilhoso. Eu lhe pergunto agora outra coisa, que tem a ver com tudo isso que você falou. Eu penso que um dos problemas da igreja é quando a igreja apostou, isso a igreja de Cristo, como um todo. Isso aconteceu com a Igreja Católica Romana e ainda, eu penso que ainda existe dentro do protestantismo. Quando a igreja pensou, apostou ser uma igreja de cristandade, né? E ganhar espaço na sociedade enquanto igreja, em vez dela ser a igreja profética que mostra ao mundo o amor de Deus. Pois é. O que você acha? Quando você fala assim, há muitos conceitos que a gente precisa decantar cada conceito e explicar o que ele significa em cada fala, né? Quando você fala igreja, que tipo de igreja você está se referindo? Quando você fala em profética, o que é uma igreja profética? Não é uma igreja que diz, é isso que te digo, meu filho, Deus vai te abençoar, vai te dar um emprego, vai te dar um esposo. Não. Igreja profética é uma igreja que protesta contra o pecado. É uma igreja que protesta contra as injustiças sociais. É uma igreja que não aceita a opressão, porque quando ela se cala diante da opressão, ela tomou o lado do opressor. Então, profético é aquele que denuncia. Se a gente for olhar do ponto de vista... E eu não entendo muito disso, não. Quem entende é o senhor, que é um reverendo de uma igreja anglicana que estuda muito. Então, eu sou um pentecostal, eu sou o cabra que sente. Eu não entendo muito, mas quando eu leio ali o Antigo Testamento, toda vez que aparecia um profeta, nunca era para celebrar, era para dizer para o sacerdote que ele estava em pecado, era para dizer para o rei que ele estava em pecado e que Deus ia tirar a vida dele. E aí, por que eles expulsavam os profetas? Porque o profeta só trazia notícia ruim.
Por que que hoje não se gosta de profetas dentro da igreja? Porque quando se levanta um profeta dentro da igreja, o pastor dá um jeitinho de botar ele para fora. Por quê? Porque se Deus se levanta para falar, o pastor perdeu a bênção, já não é mais o portador das boas novas, nem é mais o guia do povo. Então, igreja profética é isso. Agora, quando você fala de igreja, no sentido mais amplo, e não há igreja fora do corpo de Cristo que não tenha uma institucionalização de suas práticas, não é? Por que que ela se institucionalizou? Porque ela precisava organizar a sua forma de culto. Vamos imaginar aqui, eu vou fazer uma analogia aqui, usando uma perspectiva da Igreja Católica, só para você entender como é que se dá uma institucionalização da fé. Quais são os elementos que compõem esse sagrado aí que é extremamente importante? Olha, uma mulher chega em casa, ela mora numa pequena vila, numa comunidade rural, chega em casa muito cansada do trabalho na roça. Ela toma um banho e ela senta na frente da penteadeira dela, não é? E ali ela vai pentear o cabelo. Naquela coisa do pentear o cabelo dela, dá um estalo no vidro da penteadeira e o vidro quebra. Na quebrada do vidro, ele dá um formato assim que parece o manto de Nossa Senhora. Naquela hora, ela sente algo assim tão profundo, ela se ajoelha e ora. Quando o marido chega, e na hora do jantar, ela não se contenta, ela conta essa experiência religiosa para o marido. E diz que sente que tem que orar todo dia, naquele horário ali, naquele local. Porque ali ela recebeu algo tão profundo, que falou tão profundamente com ela, que marcou ela, que ela precisa fazer isso. Aí ela não se contenta e chama os vizinhos. Vai chamando os vizinhos, vai chamando os vizinhos. Os vizinhos vão ali participando daquela oração. Daqui a pouco, a casa dela não cabe mais ninguém. Aí tira a penteadeira do lado do quarto lá e bota do lado de fora, faz uma cobertura e todo dia o pessoal está lá. Não demora muito, a igreja vem constrói um prédio imenso, uma catedral, e ali. Porque o que é que acontece? Você tem o sagrado que se manifesta, você tem o agente religioso que recebe a revelação, por isso ele tem um dom, tem um carisma, e nesse meio termo aqui de uma coisa para outra, você tem um conteúdo da revelação. Então, você precisa comunicar a sua revelação. Quando você conta a história, você comunica ela. Quando você comunica, ela tem uma coisa, porque o sagrado, diz Rudolf Otto, que é um pesquisador alemão, ele diz assim, o sagrado é um mistério tremendo e fascinante. É um mistério porque você não compreende, não sabe como é que é. Ele vai além de todas as suas expectativas. Ele é tremendo porque você tem medo dele. Você tem medo, você treme diante do sagrado, do incognoscível, do incompreensível. Mas ele é fascinante porque ele te atrai. Ó. Você tem medo. Você está bem aqui e o cabo só a mulher cabo endemoniada bem ali. Ó. Você tem medo do demônio, mas você vai lá bem pertinho para ver. Porque tudo que é sagrado, tudo que vai além do metafísico, além do material, ele te atrai, ele te bota numa dimensão dessa. Aí as pessoas se aproximam disso. Aí você precisa organizar isso, precisa organizar os horários, precisa organizar o espaço. Para organizar os espaços, os horários, você precisa ter gente dedicada. Aí você tem que criar uma hierarquia. Essa hierarquia vai separar aqueles que têm o dom e o carisma e aqueles que não têm o dom e o carisma, mas no meio dele tem os que organizam os espaços para a realização das celebrações, dos ritos. Isso ocorreu. E essas coisas, elas acontecem refletindo sempre a sociedade que está à sua volta. Aquela igreja que diz assim, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos... Sabe, isso aí não é para a igreja institucionalizada. Isso é para o indivíduo. Isso é para o indivíduo, porque a igreja institucionalizada, ela sempre refletiu a realidade cultural e histórica da sua época. Na época, o escravismo era comum ali, onde surge o cristianismo. Você não vê ali dizendo assim, olha, liberta teus escravos, não vê. Né? Mas diz assim, se tu é escravo, serve ao teu senhor como o próprio Deus. Mas se tiver essa oportunidade, torna-te livre. Ele podia comprar a sua liberdade. Ele podia recebê-la
gratuitamente. Veja a relação de Paulo com Onésimo, né? Na carta a Filemon, né? Que ele pede para subverter toda a ordem, mas depende, ele não manda, ele pede, mas depende de quem? Do dono do escravo. O escravo tem que ir lá, submisso, tal, tal. Aí, quando você vê a Idade Média você tem os feudos. A igreja era a maior senhora feudal da Europa, né? Era quem melhor administrava, como o corpo eclesiástico é sempre um corpo melhor qualificado, do ponto de vista da formação, ele é melhor qualificado na gestão das coisas. Por que a igreja se torna poderosa? Porque os estados que se organizam precisam de agentes burocráticos. Onde estão os agentes burocráticos? Estão no corpo sacerdotal. Se você for imaginar, pastor, em 1789, quando eclodiu a Revolução Francesa, lá na França, no berço da intelectualidade europeia, só 4% da população sabia ler e escrever. Imagina isso na época de Jesus, quanto era, né? Quem tinha isso? Aí, quando você tem um sistema mercantilista aí que passa, a igreja ela passa a ser, ela não só legitima o sistema da escravidão negra, como ela também vai ser uma das maiores proprietárias de escravos da história, católicos. Então, hoje você não pode ofender uma mulher, mas ele já dominou a mulher com força, né? Tudo é o reflexo da época. Então, eu entendo que as mudanças estão vindo, as alterações estão ocorrendo, e nós temos a possibilidade de, diante de todas essas coisas, refletir aquilo que é mais importante. Eu acho que só tem uma grande mensagem em Cristo, é o amor. E o amor é paciente, é generoso. O amor, ele não olha as pessoas de um ponto de vista daquilo que as pessoas podem dar a ela, mas olha do ponto de vista daquilo que nós podemos dar. Não é do que se pode receber, é do que pode dar, né? Então é isso, pastor. Eu espero, reverendo, de fato, poder ter contribuído de alguma forma com esse diálogo, né? Com certeza, meu querido, com certeza. Muito obrigado por tudo. E agora a gente ouve a palavra de Marcelo Barros, nosso irmão Marcelo. Ele vai dar uma palavrinha para nós. Queridos irmãos e irmãs, que alegria e conforto, fortaleza para todos nós, todas nós, acompanharmos esse diálogo tão irmão, tão fraterno, do nosso querido irmão Marcos e o pastor que vem da Assembleia de Deus, o pastor Moab, e que nos ajuda a unir isso que é tão importante na fé cristã, a dimensão carismática, pentecostal da fé, a dimensão do espírito e essa dimensão de um cristianismo social, libertador, transformador do mundo. Como Jesus disse no Evangelho, o Espírito do Senhor veio sobre mim, me consagrou e me enviou para libertar os pobres. E ele está nos dando esse testemunho. Então, isso é muito importante. E é importante neste momento do mundo, das igrejas e do mundo, das igrejas históricas, celebrando, nos preparando agora para a Semana Santa e o tempo pascal, a celebração anual da Páscoa de Jesus, e o mundo em todo esse anseio de paz, de justiça e de cuidado com a criação, com a natureza. Então, é fundamental que, neste contexto, nós acolhamos esse diálogo de amor, diálogos com o amor, e a gente possa continuar juntos, né, nesse caminho com quem estamos juntos. Grande abraço a vocês, Deus abençoe e até a próxima. E eu queria que você, assim, fizesse uma fala final, assim, um agradecimento, não sei, e desse a bênção para a gente. Amém. Para todos nós. Pastor, quando eu falo com meu filho de 9 anos, que é impetuoso, eu digo, olha, nós somos todos iguais.
Não há pessoas mais importantes, nem mais significativas do que as outras. Elas não podem ser medidas pela quantidade de bens que possuem, mas são seres humanos amados por Deus. Eu e você somos alvos do amor de Deus. E a minha oração é que o Deus de paz e de misericórdia implante as sementes da justiça, da bondade, da graça em sua vida. E você possa florescer, dar fruto, sombra e espalhar o amor às pessoas que estão à sua volta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado. E agora eu queria agradecer a você que nos acompanhou, você que tem estado conosco neste programa. Muito obrigado, muitíssimo grato. E, se Deus quiser, a gente se vê no próximo programa com quem estamos juntos, Diálogos com Amor. Moab, meu querido, muitíssimo grato por todo esse diálogo maravilhoso que você mostrou. Eu quero dizer que o Moab, antes da gente começar o programa, eu fui falar com ele sobre o tipo de perguntas que a gente podia fazer, e o Moab disse, não. A gente vai na hora, o que aparecer está bom, porque o que vem do coração é o profundo de nós mesmos. A gente viu isso, Moab. Nas suas respostas, nas suas palavras, o profundo do seu coração. Muito obrigado, Deus te abençoe. E a todos e todas, até a próxima, se Deus quiser.